pessoal, vamos começar o nosso curso aqui de Prolog, um mini curso na verdade, que vão ser apenas 3 vídeos, 3 aulas, mas vai dar para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa linguagem e esse paradigma de programação lógica, né? Esse paradigma surgiu aí como uma alternativa nos anos 70, está ligado bastante à área de inteligência artificial, porque é um paradigma cujas linguagens fazem que o computador acabe conseguindo, entre aspas, raciocinar, né? Chegar em respostas a partir de uma série de declarações que a gente faz no nosso código. Por isso, as linguagens são chamadas também de declarativas, né? A linguagem que a gente vai utilizar para ilustrar o paradigma é o Prolog. Ela é uma linguagem declarativa, onde você declara uma série de fatos, de verdades e uma série de regras, e depois você consegue fazer com que o computador tire conclusões a partir dos dados aí, diretamente e indiretamente. Qual é a diferença para os outros paradigmas, como imperativo, orientado a objeto? É que aqui, ao invés de você escrever o algoritmo completo, né, ensinando passo a passo como chegar a uma conclusão, você só declara as coisas e o próprio motor da linguagem vai tirar as conclusões e chegar nas respostas. Tá? O Prolog, que quer dizer aí, ó, Programming Logic, né, as 3 primeiras letras de cada palavra, foi concebida nos anos 70 ali, ó, pelo pessoal Kommenhauer e Russell, e a primeira versão foi escrita em Fortran em 73, um ano depois. Qual que é a finalidade? A linguagem não foi projetada para tratar problemas numericamente complexos ou com intenso processamento de texto. Ela é feita para cuidar de problemas lógicos, né? Problemas para os quais uma decisão tem que ser tomada a partir de algumas regras e fatos. Então, cada paradigma de programação ele vai ser mais adequado para atacar um tipo de problema. Aqui na programação lógica, o que acontece? É para fazer programas aqui de científicos para calcular coisas com super precisão e tal? Não, né? Ele é feito para problemas lógicos, para fazer o computador pensar. Em algumas palavras, o Prolog faz o computador raciocínio e encontra a solução a partir de algumas declarações que são suficientes para tirar aquelas conclusões lá, né? Isso aqui é um típico problema de lógica, né? Isso aqui é aquele problema do Einstein lá, que o pessoal fala que tem 2% da população que resolve, mas a verdade é que quase todo mundo que eu conheço já resolveu. Alguns demoram mais e outros menos, né? Mas, tem cores, nacionalidades, bebidas, cigarro, animal, você tem que preencher essas casinhas aqui. E você tem uma quantidade que é suficiente de informações, mas assim, é quase insuficiente, né? É suficiente ali, é justo o negócio, né? Então você tem, o norueguês vive na primeira casa, beleza, então eu venho aqui e marco, né? Só que chega uma hora que as coisas não saem mais diretamente, que você tem que fazer inferências lógicas a partir desses dados aqui e falar assim, não, se tal pessoa não mora aqui e ela não fuma tal cigarro, que essa aqui é a versão politicamente incorreta, né? Se não me engano, tinha um outro que era animal de estimação. Não lembro. Tinha outro que não era cigarro, não. Cor, eu acho. Não, cor tá aqui também. Sei lá. Isso daqui, você tem que... não. Se ele não fuma tal cigarro, não bebe tal bebida, e ele não mora em tal e tal lugar, então ele só pode morar aqui. Então você começa a tirar algumas conclusões a partir disso aqui. Isso aqui seriam os fatos, as verdades, e você consegue preencher toda essa tabela só com base aí no seu próprio motor de inferência, que é o seu cérebro, né? O Prolog vai fazer alguma coisa semelhante a isso. 2 elementos são mais importantes aqui na programação lógica. A própria lógica, que é responsabilidade do programador, que é a base de dados ali que vai servir de base, né, para a parte de controle, que é o segundo elemento aí, tirar as conclusões. Então, o componente lógico corresponde à definição do problema que deve ser solucionado, né? Isso aqui é a nossa responsabilidade, isso que a gente vai escrever, isso que vai ser o programa em Prolog. E o componente de controle vai estabelecer como que a solução deve ser obtida. O controle da execução é exercido pelo próprio sistema, então você tem um motor na linguagem, lá uma engine, né? E isso daí, a partir do componente lógico, vai tirar conclusões que são as nossas respostas aí. Em outras palavras, a tarefa do programador é especificar da melhor maneira o programa, o problema a ser solucionado e depois realizar consultas. Tá? Existem 3 construções básicas no Prolog. Fatos, que são verdades incontestáveis, aí, né? Coisas que são sempre verdadeiras. Regras, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, baseado
e alguns tipos de cláusulas especiais aí. E as consultas, que é a maneira como eu faço para extrair dados daquela base de dados ali que a gente acabou de criar. Isso daí em inglês são facts, né, os fatos, rules, regras, e queries, que são as consultas. Dois conceitos são importantes na programação lógica. O não determinismo, que é o quê? Um programa vai ser capaz de encontrar várias soluções para um mesmo problema, o que é estranho, né? Em vez de apenas uma, como seria normal em outros domínios de programação, né? Além disso, o programa pode utilizar diferentes rotas para chegar a uma solução. Um algoritmo determinístico ele faz o quê? Ele sempre segue os mesmos passos e chega na mesma resposta. Tem os vídeos aí, a primeira parte da nossa disciplina aí, que foi Haskell, né? Então lá você pode ver que se você entrar com os mesmos parâmetros sempre, você vai chegar na mesma resposta sempre. Aqui não é bem assim. E como que esse não determinismo é atingido? A partir do mecanismo que está incluso na própria linguagem, que é o backtracking. O backtracking vai funcionar dentro da máquina dedutiva ali, implícito em todos os programas de Prolog, e ele que busca as respostas numa árvore de possibilidades ali que eu vou mostrar nos próximos slides. Tá aqui, ó. Imagine que a gente tem uma regra definida e uma árvore familiar. Isso aqui é o primeiro exemplo, é o exemplo mais clássico de Prolog, é o exemplo da árvore genealógica. Tá? Então o que significa isso aqui? Ó? Father x e y quer dizer aqui convencionalmente que x é pai de y. Tá? É o pai biológico aqui. Né? Para que ele seja, eu tenho que ter, na minha base de fatos, que está aqui, a minha base de fatos tem quais predicados aqui, quais verdades? Parent, female, né, que é sexo feminino, male, masculino. Então, ó, Marge é um dos parents do Bart, né, dos Simpsons aqui. O Homer também. A Marge é mulher, o Homer é homem, o Bart é homem também. Aqui, ó, para que ele seja pai, pai não está aqui, ó. Pai não é um fato, pai vai ser uma regra. Ele tem que ser um dos pais, um dos parents, e tem que ser do sexo masculino. Pai biológico, certo? Como o Prolog buscaria soluções para Y-Bart? Então a consulta minha aqui, ó, eu quero saber quem que é o X aqui, que é pai do Bart. Como que ele faz essa busca? Ele tem que ver aqui, ó. Ele busca na minha base de fatos, de cima para baixo, qual que é o primeiro que tem aqui, que é parent, alguém e Bart. O primeiro que ele achou é a Marge. Né? Quando ele verifica isso, ele fala assim, opa, consegui. Então agora eu preciso verificar o quê? Se o X do parent aqui, que é a Marge, também é homem. Então ele faz a consulta. Marge é homem? Aí ele verifica aqui, ó, na base de fatos. Tem aqui male Marge em algum lugar? Ele vai falar assim, não. E agora? Ele precisa fazer backtracking. Ele precisa voltar e procurar outro parent. Olha lá, voltou. Procurar outro parent, que também tenha Bart como o segundo elemento aqui. Ó. Quando ele encontra Homer, ele faz a verificação. Beleza, tem Homer Bart, então male Homer? Quer dizer, Homer é homem? Sim. Então Homer é uma resposta. Acabou aqui? Não, ele volta e tenta achar outro parent. Isso aí é estranho pra gente, mas todas as relações são especificadas pela gente. O seu programa em Prolog ele não tem nenhuma informação prévia se o cara tem dois pais só, né, um pai e uma mãe, ou se pode existir um terceiro pai imaginário. Então ele vai fazer essa busca de novo, ele vai passar aqui e falar assim, ah não tem mais nenhum parent do Bart, então a resposta única que tem é Homer. Aqui a gente tem só duas condições para que x seja pai do y, mas poderia ter muitas condições e ele faria backtracking todas as vezes que ele chegasse num final aqui e não fosse verdade. Ele volta e fala, ah, tem outro mail e tal. Mesmo aqui, né? Ele procurou, ah, tem outro mail. Então, fique esperto, porque ele faz esse backtracking aqui numa árvore que tem todas as possibilidades de resposta. Falar um pouco de lógica proposicional. As linguagens lógicas operam com lógica de proposição, né, que também pode ser conhecida como lógica de predicados, cálculo proposicional. Por exemplo, as seguintes declarações são fatos. Pessoas que têm uma chuteira jogam futebol. A pessoa X tem uma chuteira.
a partir dessas duas verdades, o que pode ser deduzido? A pessoa X joga futebol. Whoa, whoa, bravo! Isso é muito claro, né, pra gente. Mas se imaginar que uma linguagem de programação tem a habilidade de perceber isso automaticamente, é bem interessante. Então o Prolog vai fazer alguma coisa assim, semelhante, né? O programador é responsável por declarar essas proposições aí, né? E o Prolog vai automaticamente percorrer os fatos e construir conclusões lógicas a partir deles, né? Que sejam diretas, do tipo... se você perguntar assim, pessoas que têm chuteira fazem o quê? Jogam futebol. Isso aqui está direto aqui, né? Agora, ele também consegue tirar uma conclusão indireta como essa, a partir da combinação de mais de um fato. Os programas Prolog vão ser representados pelas cláusulas de Horn, que são uma variante da lógica predicativa, nomeada em homenagem ao cara que criou aí, que é o Alfred Horn. Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Elas vão ser fórmulas lógicas que seguem uma regra bem específica, e como sempre, em linguagem de programação é muito importante ser específico. Uma cláusula de Horn vai ter uma parte mais importante, H, que é o resultado aqui, que é um atributo, e um corpo, que é uma lista de atributos, P1, P2, Pn. O que significa essa cláusula de Horn? H, setinha, P1, P2, até Pn. Que, para que H seja verdadeiro, P1, EP2, EP3, EPN tem que ser verdadeiros também. No exemplo que eu acabei de dar lá, para x ser pai de y, o que tem que acontecer? Ele tem que ser um dos pais, né, parent, e tem que ser do sexo masculino. Então aquilo lá era uma cláusula de Horn, só que a gente não tinha falado sobre isso. Outro exemplo, considere as seguintes cláusulas. Eu tenho aqui uma cláusula que fala, né, que especifica que o primeiro fala a segunda. Então, Maria fala espanhol. E eu posso ter vários assim. Fala João português, fala João inglês, fala José espanhol, fala José português. Então a gente pode fazer vários deste fala. E isso são fatos, isso são verdades absolutas, né, que não passam do que? Uma cláusula de Horn que não tem lado direito. Então, se ela não tem lado direito, pode ser o seguinte, assim, esse lado aqui é verdade sempre que nada acontecer, né? Então é um fato. E aqui eu tenho uma regra. Para que x e y consigam conversar, então x tem que falar uma língua L, y tem que falar a mesma língua L e x tem que ser diferente de y. Legal, né? Isso daqui é uma regra que eu consigo, a partir de um monte de fatos, definir quem consegue conversar com quem, baseado na língua. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, daí eu já começo a mostrar para vocês como que vai ser a parte de desenvolvimento. Aqui está o meu arquivo, vazio ainda, né? Eu vou utilizar duas ferramentas. A primeira delas é o Atom, que é um editor de texto simples, e a segunda, que é o lugar onde eu vou fazer as consultas, carregar meus arquivos Prolog e fazer consultas, é o SWI Prolog, tá certo? O SWI Prolog ele pode ser baixado aqui, né? Você pode fazer o download dele no próprio site oficial, SWI Prolog, swi-prolog.com ou .org, daqui a pouco eu mostro para vocês. Para utilizar ele, o que eu vou fazer? Eu vou salvar, ó, colocar aqui teste.pl. PL é a nossa extensão aqui para funcionar no Prolog, tá? Poderia colocar aqui fala Maria espanhol, fala João inglês, fala João espanhol, fala José inglês. Você vê que o terminador aqui é ponto. Algumas coisas importantes aqui que eu ainda vou falar com mais cuidado para frente é aqui, letra minúscula sempre aqui, ó, para a gente definir essas constantes e esses predicados. E isso aqui são fatos. Isso aqui tudo é fato. Agora eu vou criar uma regra. Ó, conversa. Agora eu não tenho mais constantes, eu tenho variáveis, então eu vou fazê-las com letra maiúscula. Isso aqui é uma cláusula de Horn. Eu não vou fazer setinha assim, ó, né? Eu vou fazer com 2 pontos e hífen. Isso daqui significa aquela setinha da cláusula de Horn.
Então, para que x consiga conversar com y, o que tem que acontecer? O x tem que conversar, tem que conseguir falar uma linguagem L. O y também. E x diferente de y. Será que esse negócio aqui está certo? Vamos consultar o arquivo. Está aqui. Deixa eu ver aqui. Conversa Maria com quem? João. Tá aí a resposta. Eu queria saber com quem que o João conversa. Deixa eu ver o que é isso. Não precisa ser quem aqui, pode ser, sei lá, A. José, Maria, só. Por quê? Porque o João fala inglês, o José fala inglês também. O João fala espanhol, a Maria também. Então ele consegue conversar com as duas pessoas. Então, isso aqui, de maneira bem simplificada, vai ser um programa Prolog. Eu faço uma base de fatos e regras e no SWI Prolog eu carrego o arquivo e faço consultas. Isso aqui é muito simples, tem uma regra e 4 fatos, mas o programa pode ser bem extenso e pode tirar conclusões muito mais complicadas aqui para a gente tirar a olho nu, digamos assim, né, do que essa de conversar aqui, beleza? Vou voltar aos slides. Olha lá, o ambiente de desenvolvimento, o SW Prolog, então esse daí é o site, né? O SW é uma implementação de código aberto, ele foi feito lá na Holanda, né, pelo Jan Willemacher em 1987 e tem sido mantida desde então. Funciona para Unix, Windows, Mac, o que você quiser. O conjunto de declarações que constitui o programa Prolog é conhecido como banco de dados, já falei, né? Vai ter 2 tipos de declarações, fatos e regras. Os fatos permitem a definição de predicados, são seguidos do código por um ponto. Opa, isso é importante, hein? Eu coloquei lá, não lembro se eu mencionei. Você tem aqui ó, algumas cláusulas sobre cadeia alimentar, então urso e peixe. Olha lá, come, urso e peixe. Come, urso, cervo. Come, cervo, grama. E tem um ponto no final. O comentário vai ser feito com o sinal de porcento. E aqui é muito importante você manter a consistência no seu código, tá? Se você coloca que o primeiro é o animal que come o segundo, então você tem que manter isso sempre, né? Se chega um lugar lá, coloca aqui cervo e urso, aí vira o contrário, o que não é verdade. O Prolog Case Sensitive, então strings que começam com letras minúsculas são constantes, então lá, imutáveis, né? Chamar de átomos, os nomes dos predicados, come, dos objetos, tudo com letra minúscula. Sempre que tiver uma variável, algum texto ali que vai servir para colocar um valor e testar e pode ser modificado, isso aí vai ser com letra maiúscula, né? As variáveis elas podem ter valores diferentes durante a execução. E começa com letra maiúscula, o resto não precisa, né? Claro. E pode ser qualquer nome que você quiser. Como é que são utilizados os programas em Prolog? Através de consultas, né? O usuário do programa pode fazer perguntas sobre a informação armazenada na base. Aqui eu tenho uma base de dados ó, que tem mais coisas. Então, Father, John, Susan. Quer dizer que o John é pai da Susan. John e Martha. Ele é marido da Martha, né? Pai do Superman. Ó. John come pizza, a Martha também. A Susan come laranjas. O John comprou pizza para a Martha. Olha só para você ver. Não precisa ser de 2. Pode ser de 1, de 2, de 3. Isso daqui tem uma aridade aí do seu predicado que você vai colocar quantas coisas aqui forem necessárias para que são as variáveis que compõem aquela verdade ali que você está colocando. Né? Aí você vai no menu File Consult do SW Prolog, carrega a base de conhecimento, né, e faz suas consultas. Olha lá, queria saber se o John é pai da Susan. Ele retorna true. Queria saber se a Susan está cansada. Tá? E a Martha? Não achei lugar nenhum lá que ela está cansada. X tired, quer dizer, quais pessoas X que estão cansadas? A Susan está cansada. Quem que é o cara X que é marido da Martha? O John. Né? Quem que gosta de comer pizza? Ele olha lá, todos os X que se preencher isso daqui vira verdade. Aqui, ó, se você olhar, ele olha aqui, ó, opa, eats pizza, né? Ele olha aqui. John preenche aqui, vira verdade. Martha também.
Se a gente olhar no nosso código, eu consigo fazer aqui algumas consultas diferentes. Eu posso falar assim, ó, quem que fala espanhol? Ele vai retornar para mim, a Maria e o João. Repara que é aquela coisa que eu falei para vocês, ele dá mais de uma resposta para uma mesma query. Né? Aqui no SW Prolog, se você fizer a consulta e pressionar Enter ou ponto, ele termina a consulta. Você fala assim, ele achou uma resposta satisfeita. Agora, se você quiser saber todas as respostas, você faz a consulta e vai apertando ponto e vírgula. Quer dizer o quê? Quais X aqui que fazem com que isso daqui seja verdade? Ele substitui por Maria, ou por João, ou se ele achar outros aqui. Tá certo? Você pode fazer consultas diretas também, ó, do tipo João fala inglês. João não, João fala. Olha lá. E a Maria? False. Então, todos os tipos de consulta são o quê? São buscas do motor de linguagem das alternativas que existem que façam com que aquela consulta sua seja verdadeira. Né? Olha lá, fala Maria em inglês. Ele conseguiu achar? Não, então deu falso. Fala X espanhol. O que ele tem que colocar aqui? Maria ou João. Aí dá certo. Basicamente é isso que o Prolog faz. As regras nossas vão ser cláusulas de Horn, onde o que está à esquerda é verdade somente quando todas as coisas à sua direita são verdade. Né? E para exemplificar isso, nada melhor do que o infame e o famosíssimo exemplo da árvore genealógica em Prolog, onde você simplesmente coloca ali quem que é pai de quem e depois você consegue fazer tudo quanto é tipo de relação familiar. Desde tio, vô, antepassado, que a gente vai ver na aula que vem sobre recursão, primo, marido, mulher e tal. Né? Então, um dos exemplos mais clássicos do Prolog é a árvore genealógica. A gente pode definir fatos e regras que utilizam para fazer essas conclusões aqui. A gente não vai fazer a árvore inteira do Pato Donald aqui não. Aqui, ó, um programa em Prolog, utilizando o SWI. Né? Então tem aqui, ó, simplesmente fatos sobre quem que é pai de quem. E depois eu consigo fazer regras sobre quem é irmão de quem. Então, ó, Carlos é pai do João, José é pai do Carlos, o Carlos é pai da Letícia. A partir disso daqui, a gente sabe que dá para saber quem que é irmão e quem que é avô. Né? Como que eu faço isso? Olha lá. Irmãos. Como é que eu sei que X é Y do irmão? O pai A aqui do X e o pai do Y são a mesma pessoa. E X é diferente de Y. Avô. Ó, X e Y. Como é que faz isso? O A, que é pai do Y, é filho de um X. Devia ter feito ao contrário aqui. Ó. O X é pai do A e o A é pai do Y. Isso aí significa que o X é vô do Y. Então, o que a gente poderia fazer? Aqui tem um exemplo. Ó. Entre com os seguintes fatos na sua base de dados Prolog. Então, aqui, parent, que significa tanto se é pai e mãe. E male ou female, que quer dizer também se é homem ou mulher. Né? E a partir disso, você cria regras de relações familiares aqui. Ó. Avós, irmãos, mãe, pai, quem que é casado com quem, né? Claro que nem sempre é o caso, mas aqui pra gente, se for pai e mãe de alguém é casado, tio, tia, primo, dá pra gente fazer tudo isso. Eu vou fazer umas 2 ou 3 aqui, porque o restante eu vou deixar pra vocês fazerem em casa, tá? Vamos lá. Aqui eu já deixei preparado os fatos, os preparados os fatos, né? Eu posso até colocar aqui, ó, como um comentário, ó, fatos. Aqui tem todos aqueles de parent e todos os male, female e tal. Né? Agora eu preciso fazer algumas regras. Ó, regras. As regras, elas têm o lado direito. Mas todas essas são cláusulas de Horn também. Mas seria como se você falasse assim, ó, true. Certo? Ah, não, se tudo aqui do lado for verdade, ué, então tudo já é verdade, isso aqui é um fato. Então são cláusulas de Horn sem lado direito, elas são fatos. Aqui nas regras, vamos começar pelos que eu acabei de mostrar, que eram grandparent. Grandparent.
Quero que grandparent X seja do Y. O que acontece para que isso seja verdade? Eu tenho que... Deixa eu dar uns enter aqui. O parent X do 1A, certo? O que quer dizer isso? X é pai de alguém e esse alguém é pai do Y. Isso daí é suficiente. Se X é pai de alguém e esse alguém é pai do Y, quer dizer que ele é um dos grandparents, um dos avós. Né? Além disso, eu também tinha falado de mother e father, que eram os lá dos Simpsons. Então, se for um dos parents e o X aí for female, quer dizer que é a mãe. E a mesma coisa para pai, só que male, né? Father. Outro que também já tinha é sibling. Quer saber se é irmão. Irmão ou irmã. X é irmão do Y. Como é que eu faço isso? O X tem um pai A. O Y tem o mesmo pai A. Só que se eu deixar assim, ele vai responder que alguém é irmão dele mesmo. Né? Porque ele vai conseguir fazer essa busca lá. E pode ser que em algumas situações isso seja interessante. Então eu quero falar assim, X também não é o Y, né? Tem que ser outra pessoa. Eu não sou o meu irmão. Né? Aqui a gente consegue consultar. Ó. Vamos consultar, está no mesmo arquivo. Eu quero saber quem que é o parent do Carl. Opa, é o Joe. Eu quero saber se a Lisa... Quem que é female? Quem que é female? Eu quero saber se a Lisa é female. Sim, ela é. E assim por diante. Agora eu quero fazer uma busca aqui, ó. Quero saber todo mundo. Grand. Que tem vô aqui na lista. O Carl é vô da Lisa. Vamos verificar aqui, ó. O Carl é pai do John e o John é pai da Lisa. Então, beleza. A Mary também é avó, que ela também é mãe do John, né? O Joe é vô do John. Por quê? Porque ele é pai do Carl, então ele é vô do John. Essas são as informações sobre o grandparent que eu tenho. Eu quero saber quem que é irmão da... Deixa eu ver. Quem que tem irmão aqui? Do Carl mesmo. O Alan é irmão do Carl. Só ele. Quero saber quem que é a mãe do Joe. É a Judith. Então a gente pode fazer todo tipo de pesquisa que for interessante aqui. Tá legal? Além disso, vamos fazer um outro aqui. Eu quero saber quem que é tio. Uncle. X e Y. Como é que eu faria isso? O tio, ele é irmão do seu pai ou da sua mãe. Então você tem que o parent A do Y é um dos irmãos do X. E obviamente, male X, porque é um tio, não é a tia. Né? Se quisesse fazer isso aqui para auntie, tá aqui, ó. Parent sibling, só que ela é female. Consulto de novo aqui. Beleza. Quero saber quem que é uncle aqui entre todos os meus dados. O Alan é tio do Joe. É mesmo? Deixa eu ver. O Alan é irmão do Carl e o Carl é pai do John. Então tá certo. O Carl é tio do Mike, porque o Mike é filho do Alan. Beleza, certinho. Isso é o que eu tinha que mostrar nessa primeira aula, nessa primeira impressão sobre o Prolog.
né? Quero que vocês refaçam esses exemplos básicos aqui e sejam criativos aqui. Você pode criar a base de dados do que você quiser. Tem que ter fatos e tem que ter regras. E as regras, obviamente, elas têm que ter fatos suficientes para que elas deem alguma informação relevante para você. Legal? O Prolog vai ser basicamente isso. No entanto, nas próximas aulas a gente vai aprender a fazer um pouco de aritmética, recursão, né? Já que não vai ter repetição aqui, a gente vai precisar de recursão. Trabalhar com listas. Então, vamos acrescentar um pouco de recurso aí, mas vai ser uma linguagem onde você declara uma série de informações e depois faz consultas. Beleza? Até a próxima aula.